hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o quarto episódio da temporada, né, gente, 1 da série Dahmer, né, gente? É uma série muito polêmica, como eu já falei pra vocês várias vezes. Assim, pra assistir ela, né, gente, vocês aí que estão me vendo, estão me assistindo, tem que ter mais de 18 anos, obviamente. E assim, né, gente, tem que ter estômago, né? Então, né, gente, o que aconteceu no quarto episódio da primeira temporada? Ele continua lá falando pros policiais sobre sua vida e tudo mais, sobre tudo que aconteceu, né, na sua adolescência. Daí o que acontece, né, gente? Ele falou que depois que ele matou aquele menino, né, gente, que acharam, assim, os ossos dele enterrados no próprio terreno, que acontece? Ele resolveu ser um bom menino, né, gente? Depois de 9 anos só, que ele foi matar outra vez. Daí o que acontece, né, gente? Ele contou, né, como que ele tentou ser um bom menino, né, gente? Primeiramente, ele tentou participar da foto dos seus colegas, né, gente? De faculdade e tudo mais, né, de ciências. Só que o que acontece, né, gente? Os colegas, de vez de gostar, eles se incomodaram ali de ter visto aquilo. E apagaram ele, né, gente? Apagaram ele porque ele não tinha notas boas para ter aparecido na foto. Daí ele viu isso, se irritou com isso e acabou, digamos assim, abiscando a cara de todo mundo que tava ali, né, gente, com ódio, né? Daí o que acontece, né, gente? O pai dele, né, falou pra ele se ele não passou na faculdade, ele falou que não dava mais tempo, o pai dele veio apresentar a nova mulher dele, né? Ele fingiu gostar, né, gente, da mulher, mas na verdade ele não gosta porque não é a mãe dele, né? Tratou ela meio rude. E o pai dele assustou, né? Pegou e falou assim, nossa, que bagunça que tá essa casa, o que você fez aqui, quanta cerveja? Daí ele mentiu, né? Falou que tinha dado uma festa e tudo mais, que a mãe dele tinha ido embora, tinha deixado ele sozinho, né? E daí o que acontece, né? O pai dele falou que ele poderia ir para um curso de ciências, né? Ia pagar pra ele e tudo mais. Só que daí ele foi chamado lá, o pai dele, né, gente? E a diretora falou que ele estava faltando muito, não estava comparecendo, e ele foi expulso, né? Daí o pai dele pegou e falou assim, agora você vai pro exército, né? Não vai ter escape, né? Daí ele ficou 1 ano no exército e se deu bem no exército, né, gente? Se deu bem na área da ciência, né, gente? Ele foi doutor, né, lá no exército, né? Aprendeu aulas de medicina no exército, né? E ele gostou muito, né, daquilo. O pai dele ficou todo orgulhoso, né, e tudo mais. Só que acontece, né, gente? Ele foi expulso do exército também, porque lá no exército estava dando aula de entorpecente, essas coisas do tipo. E ele, digamos assim, que ele roubava medicamentos e fazia isso com os colegas dele. Daí o que acontece, né, gente? Depois que ele foi expulso do exército, também o pai dele desistiu dele. Pegou e deixou ele morando juntamente com a avó. E pegou e falou assim, você vai ter que arrumar um emprego e vai ter que se comportar. Daí, senão você vai sair dessa casa também. Tá bom. Daí ele começou a morar com a avó dele, a vozinha dele, né, gente? Muito carinhosa e tudo mais. Daí voltou pra aquela parte que ela acha o manequim, né, gente? Lá na cama. Daí ele chegou assim, ele começou a trabalhar, né, gente? Num açougue, né? Conseguiu emprego num açougue, né, e tudo mais. Daí ele chegou e falou, né? Cadê aquilo lá? Dela, aquilo o quê? O meu boneco, você sabe, o manequim. Ela ficou muito assustada, né? Porque ela falou que ele precisava ir pra igreja, se ele era gay e tudo mais, né? Ficou assim, assustado com aquela atitude, né? De ter achado aquele boneco e tudo mais. Daí ela pegou e falou que jogou fora. Ele ficou furioso, né? Xingou ela, falou que não podia fazer isso, que queria o boneco, né? Tá, tudo bem. Daí o que acontece, né, gente? Ele sempre passava ali os dias com ela e tudo mais, né? E daí um dia ele perguntou o que era uma caixinha que tinha lá. Daí ela abriu pra ele e falou assim, são fotos do seu pai, ele sempre foi um menino bom, olha quanta coisa. E daí ele começou a sentir inveja do próprio pai e pegou e falou assim, eu queria também ter, né, momentos bons assim pra guardar, só que eu não tenho nada, nunca fui nada, nunca fiz nada. E a avó dele pegou e falou assim, você tem que ir na igreja, você tem que parar com álcool e tudo mais, né? Tá. Daí depois daquela discussão que eles tiveram, né, gente, ela pegou e falou assim pra ele, né, eles pediram desculpa um pro outro. Daí ele pegou e falou que se sentia sozinho, né, por isso que ele tinha um manequim. Daí o que acontece, né, gente, a avó dele deu a ideia dele ir num festival, que lá tinha
digamos assim, tinha uma cabaninha de cerveja, né? Própria de cerveja, né? E daí o que acontece? Ele foi. Só que ele bebeu demais, demais, demais. Daí ele imaginou o cara que ele tinha bebido e tinha ficado nu ali num dos brinquedos, né, gente? Obviamente ele foi preso. Depois ele foi solto, claro, obviamente. Só que daí ele foi chegar lá no açougue e ele foi demitido, né? Sendo demitido, ele foi tentar procurar outro emprego de novo, né, gente? Foi tentar procurar um emprego na área de tirar sangue, porque ele era especializado, aprendeu isso no exército. Daí tá, ele tirou sangue das pessoas e tudo mais, só que ele roubava os sangues, gente. Roubava os sangues para beber, porque ele sentia prazer no corpo humano e tudo mais. Daí na prisão ele comentou que um psicólogo falou uma coisa interessante, que ele tinha um tipo de distúrbio que sentia prazer em coisas brilhantes, em órgãos brilhantes, coisas do tipo assim, né? Ele matava e comia, né, gente, as pessoas, né? Daí tá, ele foi contando mais histórias dele, né, que acontece, né, gente? E depois disso ele se perdeu totalmente, né? Ele começou a frequentar muitas boates, a vozinha dele sempre falava se ele queria ir na igreja, ele falava que não. Ele começou a frequentar muitas boates e se envolvia com homens e ia para uma zona de homens que homossexual, que era sauna, o nome desse lugar. Só que chegava nesse lugar, ele utilizava aqueles remédios que ele aprendeu no exército, que dá um apagão geral, né, gente? Tipo um Boa Noite Cinderela. E ele fez isso com várias pessoas durante várias noites, até que um dia um cara suspeitou e falou pra ele sair fora dali. Tá, não satisfeito, ele continuou indo na baladinha, encontrando os caras. Daí ele encontrou um cara que dançava muito bem, né? Paquerou o cara lá, né? E tudo mais. E levou para um hotel mais reservado. Chegando no hotel mais reservado, né, gente? Bebida, muita bebida e tudo mais. Ele acabou colocando o pozinho do Boa Noite Cinderela no dele. Daí ele ficou, acorda, e colocou no do cara. O cara lá dançando, né? Ele se envolvendo ali, tendo relações e tudo mais. Acabou, né, gente, assim que os dois acabaram tendo um apagão. Na noite que ele acordou, ele assustou, porque ele viu o cara deitado ali, né, gente, despido do seu lado e tudo mais. Só que o que ele ficou mais abismado é que o cara tava morto. E ele não acreditou, ficou chacoalhando o cara, né, ficou assustado com aquilo tudo e tudo mais. E daí o que acontece, né, gente, ele não sabia o que fazer com o corpo, dobrou o corpo dentro de uma mala e levou pra casa. Levando pra casa, gente, ele digamos assim que ele decepou, né, gente, todas as partes e tudo mais, e com um machadinho, e ele guardou a cabeça dentro de um plástico filme, dentro da caixinha, né, gente, ou seja, um orgulho pra ele guardar dentro da caixinha de fotos do seu pai. Série terrível, né, gente? O mais terrível disso tudo é saber o que aconteceu de verdade, né, gente? E é isso.